Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a detecção de mudança de estado. Bom, o que é isso, né? Ela está muito associada com a utilização de botões. Muitas das vezes a gente precisa tomar uma decisão baseada em quantas vezes a gente pressionou um botão. Por exemplo, eu posso querer acionar uma lâmpada a partir de duas vezes que o botão foi pressionado. Ou então eu posso querer ligar uma máquina, um motor ou qualquer coisa do tipo, apertando o botão 3 vezes. Bem, existe uma infinidade de formas de se aplicar isso, dependendo da necessidade do circuito. Então, é necessário, para a gente fazer isso, a gente precisa contar no nosso programa quantas vezes o botão mudou de nível lógico baixo para nível lógico alto, ou então vice-versa. Ou seja, a gente vai contar quantas vezes houve uma mudança de estado. Porque assim, nem sempre a gente vai precisar saber exatamente se a variável está em nível lógico alto ou baixo. Nem sempre isso é necessário. A gente pode simplesmente contar quantas vezes ela muda o estado dela, de alto para baixo ou de baixo para alto. Este nosso experimento, nós vamos aprender como fazer isso, como detectar quando um botão muda de estado. A gente vai precisar de um Arduino, um botão com um resistor. Novamente nesta aula, eu não vou utilizar um resistor externo, eu vou utilizar o resistor de pull-up interno que tem no pino do Arduino. Então, a protoboard e alguns jumpers. O nosso circuito é esse, ligado no Arduino. Vou precisar só do botão e dois jumpers, sendo que um vai para o GND e outro vai para o pino 2. Na parte da programação nós também não temos nada novo, mas só para lembrar, como habilitar o resistor de pull-up interno, né? Caso vocês não tenham assistido a última aula, a gente pode fazer isso declarando explicitamente na função pmode, onde a gente vai colocar o número da porta e vai declarar como input pull-up. Ou então, a gente primeiro declara a porta como entrada e depois escreve o nível lógico alto nessa porta. As duas formas são equivalentes e fazem a mesma coisa. Então, vamos ao nosso programa. Então, pessoal, vamos lá para a nossa programação. O que a gente vai precisar para fazer o nosso programa funcionar? O nosso botão ele está conectado na porta 13. O nosso nosso botão está na porta 2 e o nosso LED está na porta 13. Eu vou guardar o estado do LED numa variável booleana. E ele vai começar aceso. Vou guardar o estado do botão nessa variável aqui. Vai começar com 0. E eu vou precisar de um contador, porque a cada 2 vezes que o botão for pressionado, eu vou inverter o estado do LED. Ou seja, a cada 2 vezes ele acende e a cada 2 vezes que eu aperto ele apaga e assim sucessivamente. E o contador vai começar com 0. Na minha função setup, eu vou declarar os pinos de entrada e saída com pmode. O meu LED ele é saída digital e o meu botão
é uma entrada com resistor de pull-up habilitado. O meu LED vai começar aceso. Estado LED, estado LED. Na minha função loop, vou precisar verificar se o botão foi pressionado, incrementar o contador e por fim escrever na minha porta digital o valor a cada 2 vezes que o contador for incrementado. Então, a minha função estado do botão, ela vai receber a leitura digital do meu botão na porta 2. E aí, se o meu botão for pressionado, ou seja, meu botão, o estado de repouso do meu botão é nível lógico alto. Se ele não tiver pressionado, ele vai estar em nível lógico alto. Então, se ele estiver em nível lógico baixo, quer dizer que foi pressionado. Então, se o estado do meu botão ele lê nível lógico baixo, quer dizer que o botão foi pressionado e eu preciso tomar uma atitude. Se o meu botão foi pressionado, aí o meu contador que eu inicializei com 0, ele vai incrementar uma unidade. Contador mais. Se o meu contador for igual a 2, se ele for pressionado 2 vezes o meu botão, então o estado do meu LED vai ser invertido, vai receber o inverso do estado dele. E eu vou voltar o meu contador para 0. Para que ele fique eternamente fazendo isso. Por fim, eu vou escrever na minha porta digital do meu LED o valor do estado do LED. Então, se ele estava aceso, após 2 pressionamentos ele vai apagar, e se ele estava apagado, após 2 pressionamentos ele vai acender. Então, acho que está tudo ok. Vamos testar. Tá, o LED começa aceso. Vou apertar. Ok. O LED começa aceso. E se eu apertar, ele acende e apaga. Bom, aí entra o conceito que a gente viu na última aula, que é aquele ruído gerado quando a gente aperta o botão, o efeito bounce. Nesse nosso experimento, utilizar o debounce ele é de crucial importância. Então a gente pode aplicar a técnica que a gente viu na última aula, mas para facilitar, eu vou simplesmente inserir um atraso bem aqui. Quando o meu botão é pressionado, eu vou dar um delay de 150 milissegundos, conforme a última aula. E aí, esse atraso ele vai ser suficiente para eu apertar o botão e sem que o Arduino detecte mais de um pressionamento, sem que ele detecte falsos pressionamentos. É o tempo de eu apertar e tirar a mão do meu botão. Então ele começou aceso, pressionei uma vez, pressionei 2 vezes e ele apagou. Pressionei uma vez, pressionei outra vez e ele acendeu. E está tudo funcionando corretamente. Bom pessoal, era isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima videoaula. Falou!